Olá, alunos. Eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre ciências. O nosso assunto de ciências o coração tem 4 cavidades, né? No caso aqui são as páginas 58, 59 e 60. Muito bem. Aqui diz o seguinte, né? O coração humano é dotado de músculos tão potentes que são capazes de bombear o sangue apenas com suas contrações, né? No movimento que o coração faz, né? Ao bater. Esse órgão é dividido internamente em 4 cavidades, né? No caso, o desenho abaixo, vemos as 4 cavidades e também as 4 válvulas, né, existentes no coração. O sangue que passa pelas válvulas segue obrigatoriamente num único sentido, pois elas mesmas impedem que o sangue volte. Então, observe aqui, nós temos aqui as 4 cavidades. Quais são essas cavidades? São o átrio direito e o ventrículo direito. Essas aqui da parte azul estão relacionadas ao sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, mas pobre em oxigênio, né? E temos aqui do lado vermelho o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que está na parte vermelha, que no caso seria o sangue oxigenado, que no caso é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, né? Aí temos o seguinte, então basicamente as 4 cavidades são átrio direito esquerdo e ventrículo direito esquerdo. Só que especificamente o átrio direito e o ventrículo direito, todo o lado direito é relacionado ao sangue venoso. E todo o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo são relacionados ao sangue oxigenado, né? Aí temos o seguinte, o trajeto completo do sangue. Vamos agora descrever a trajetória completa do sangue no organismo, que inclui a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Lembrando, a circulação sistêmica é aquela que acontece principalmente por causa do coração, empurrando o sangue pelas artérias e passando pelas veias, voltando novamente para o coração. Essa é a circulação sistemática, que principalmente acontece pelo fato do coração bombear. E a circulação pulmonar, que já está dizendo, ela está dizendo, circulação pulmonar é aquela do coração, onde é aquela que acontece nos pulmões, aonde os pulmões eles mandam oxigênio para o sangue e retiram o gás carbônico. Continuando, os números que aparecem no texto a seguir remetem ao desenho esquemático abaixo. Acompanhe o desenho pelos números à medida que lê o texto. Então, observe aqui, toda explicação que eu vou ler aqui é relacionada a esse desenho. Vocês podem acompanhar pelas setas e podem acompanhar pela numeração. Aqui diz o seguinte, vamos começar com o sangue pobre em gás oxigênio, no caso seria o sangue venoso, que chegou ao coração pela veia cava superior, essa daqui, ó, a parte azul, ó, ela chega aqui em cima, pela veia cava superior, e percorre a circulação sistêmica. Ela entra no coração pelo átrio direito, no caso seria esse daqui, observe aqui, ó, número 1, né? E a bomba e bombeia para o ventrículo direito, no caso o 2. Tá bem aqui o 2, ó. Tá certo aqui, ó. A entrada, que é por aqui, e essa outra, que é aqui, ó. Número 1, número 2. Número 1, átrio direito, número 2, ventrículo direito. Átrio, ventrículo, certo? Direito, os dois, né? Aí temos aqui, ó. A seguir, a contração dos músculos desse ventrículo impulsiona o sangue em direção aos pulmões. Então, vem do número 1, passa o número 2 e vai para o número 3. Tá certo? Iniciando a circulação pulmonar. Nos capilares de cada pulmão, o sangue perde gás carbônico e recebe gás oxigênio, que no caso seria o número 4. Observe bem aqui, ó. Observe daqui do 3, ele dá essa volta e vem para cá. Os capilares são todas as conexões aqui, ó, como no 4, no 8 e no 8. É a conexão entre a parte azul e a parte vermelha, entre o sangue venoso e o sangue oxigenado. É quando o sangue venoso, oxigenado, vermelho, passa para o sangue, vai distribuir o oxigênio e passa o gás carbônico para o sangue venoso, tá certo? Finalizando a circulação, muito bem. Aí diz o seguinte, ao chegar no coração, né, pelo átrio esquerdo.
Esse sangue proveniente dos pulmões, rico em gás e oxigênio, é bombeado pelo átrio esquerdo até o ventrículo esquerdo. Então, observe aqui. Ele vai estar, no caso aqui, ó, indo do átrio esquerdo, que é esse daqui, aqui do 5, e vindo para cá, para o ventrículo esquerdo, que é o 6, aqui embaixo, ó. Certo? Aí tem a violenta contração dos músculos desse ventrículo impulsiona o sangue para a aorta, que no caso você lembra da aorta, que é a principal artéria do coração, a artéria por onde o sangue sai do coração, né? Inicia a circulação sistêmica. Ao passar pelos capilares do corpo todo, no caso aqui o 8, os capilares, ó, lembra aqui do 8? Aqui o sangue oxigenado vermelho vai passando e vai levando oxigênio e deixando o gás carbônico que vai para as veias, para o sangue venoso, né? Aí diz o seguinte: o sangue vai se tornando pobre em gás de oxigênio e rico em gás carbônico. Ele torna ao coração pela veia cava superior e pela veia cava inferior, que o conduz até o átrio direito, no caso número 1, iniciando lá onde começou a circulação, né? Repetindo todo o ciclo descrito até o 8, né? Você observa, ó, o 1, aí depois vem para o 2, ó, isso aqui, ó, sangue venoso, aí vai para o 3, do 3 vem para o 4 com o oxigênio, né? Aí libera novamente o gás carbônico no sangue venoso, que vai passar para o 5 para receber novamente oxigênio, que vai para o 6, que passa novamente para o 4 e assim por diante, né? Vai sempre recebendo oxigênio e sempre liberando gás carbônico, né? Já na página 60 nós temos o seguinte: hipertensão, um preocupante mal silencioso. Aqui diz o seguinte: o sangue exerce pressão nas paredes dos vasos sanguíneos. A pressão que ele exerce nas paredes das artérias é chamada pressão arterial. Veja bem, pressão arterial, ela já está dizendo, ela só acontece nas artérias, porque as artérias sofrem influência do batimento do coração. Já as veias, elas sofrem influência do movimento dos músculos. São os músculos que impulsionam o sangue pelas veias para ir para o coração. Você lembra disso? E o coração bombeia pelas artérias para passar por todo o corpo. Tá certo? Porque os canais das artérias são um e os canais das veias são outros, né? Eles são ligados pelas cavidades. Você lembra disso, né? Então, a pressão arterial muda durante os movimentos do coração. Ela é máxima quando os ventrículos se contraem e pulsa o sangue para as artérias. Então, por exemplo, quando é que nós temos mais pressão? Quando a artéria está se fechando, ela está comprimida aqui, ela está apertada. Aí nós temos mais pressão. Quando ela abre, aí nós temos menos pressão, porque o sangue vai estar indo. Então, quando o coração contrai, pressão. Quando ele bate, aí nós não temos mais pressão, a pressão diminui. Então, no caso aqui, seria mínima nesse momento, né? Quando esses ventrículos se relaxam. A pressão arterial pode ser medida com um estetoscópio, um aparelho especial, o esfigmonômetro. Observe, o estetoscópio, ou esfigmonômetro, ele é aquele aparelho que o médico usa. Por exemplo, ele chega aqui no seu braço, enrola aquele estetoscópio aqui no seu braço, aí ele vai apertando aqui, gerando uma pressão. Ao gerar a pressão, ele vai lá e vai medir essa pressão, né, no seu braço, né? Ou ele pode usar aquele outro que ele simplesmente vai ouvir os batimentos cardíacos do seu coração colocando próximo do peito, né? São aparelhos que a gente, no caso, são usados para medir a pressão arterial, né? Aí nós temos o seguinte: o resultado da medida, que é um valioso indicador que ajuda o médico a avaliar a saúde do sistema circular do paciente. Então, o que é que nós já sabemos sobre pressão arterial? Ela pode ser máxima e ela pode ser mínima. Máxima quando o coração se contrai e mínima quando o coração abre, quando ele bate, né, especificamente. Variações da pressão arterial são comuns ao longo do dia. O menor valor da pressão arterial ocorre normalmente durante o sono e tende a aumentar consideravelmente em atividades físicas ou em consequência de fatores emocionais, tais como medo, tensão, estresse. É comum também ocorrer diferenças nos valores de pressão arterial de uma pessoa para outra. Então, o que é que significa? Que a pressão arterial ela tem
sua medida de batimento. Vai ter sua medida. Mas ela não vai ser igual em duas pessoas, ela sempre vai ser diferente. Vai ser diferente de uma pessoa magra, uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais alta, uma pessoa que tem boa alimentação, porque tem uma péssima alimentação, né? Então ela sempre vai variar. E a pressão arterial, numa mesma pessoa, ela pode variar de menor para maior. Menor, geralmente quando a pessoa está dormindo, né? E maior quando ela está exercendo alguma atividade física, né? O coração precisa bater mais, vai gerar mais circulação e mais energia para o corpo. Pressão arterial abaixo da faixa normal. Então, nós temos aqui duas situações. Nós podemos classificar a pressão arterial em duas. A hipotensão arterial e a hipertensão arterial. Hipo e hiper são diferentes, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, pressão arterial abaixo da faixa normal. Caracteriza por hipotensão, ou como se diz popularmente, pressão baixa. Embora em alguns casos a hipotensão não seja sinal de distúrbio e não ofereça riscos ao indivíduo, ela pode ser decorrente de problemas de saúde, por exemplo, certos distúrbios no sistema endócrino, né? Então a pessoa geralmente ele tem alguma doença no organismo e acaba que o organismo começa a ter uma pressão baixa, um batimento mais lento, tá certo? De qualquer modo a pessoa vai ficar tonta, pode desmaiar e tudo mais, né? Aí em seguida nós temos a circulação em que os valores da pressão arterial podem permanecer muito elevados, o que é chamado de hipertensão ou popularmente pressão alta, né, quando a pressão está acima do normal. A hipertensão pode ser consequência de fatores emocionais como a tensão e o estresse ou de problemas de saúde, como determinados distúrbios no sistema urinário e no sistema endócrino. Então, basicamente, as características que podem causar a hipotensão e a hipertensão são semelhantes, que no caso são problemas relacionados à saúde. Então, algum certo sistema do corpo não está funcionando bem, então pode ocasionar ou hipotensão, pressão baixa, ou hipertensão, pressão alta. Em geral, a hipertensão não manifesta sintomas até que os distúrbios causados por ela se desenvolvam, por causa da ausência de sintomas. Muitas pessoas não sabem que são hipertensas e não costumam ir ao médico, né? Aí temos o seguinte: atualmente existem tratamentos que ajudam a manter a pressão arterial sob controle. Um acompanhamento médico periódico da pressão arterial pode revelar problemas no sistema circulatório. É melhor tratá-los antes que se agravem. Se a pressão arterial estiver sob controle, alguns riscos da saúde são afastados, né? É como diz o ditado popular: prevenir é melhor que remediar. Então, pessoas que podem ter esse tipo de problema arterial, eles geralmente são pessoas de uma idade avançada, ou pessoas acima do peso, ou pessoas que há muito tempo têm alguma doença crônica ou alguma doença nova e não tem muita informação, né? O mais recomendável é procurar um médico em caso de algum problema para tirar qualquer dúvida, né? Temos aqui agora a nossa atividade, onde nós temos aqui 10 questões. Primeira: quais são as 4 cavidades do coração? Eu mostrei aqui, ó, na partezinha aqui do coração, eu mostrei quais são as 4 válvulas. Aí temos aqui, 2. Quais são as 2 válvulas que permitem que o sangue chegue no coração, né? Lembrando que são as 2 que estão aqui no azul, tá certo? Terceira: quais são as 2 válvulas que permitem que o sangue saia do coração? Aqui, ó, são as 2 do lado vermelho, tá certo? Quarta: qual a principal órgão da circulação sistêmica ou grande circulação, né? No caso, a grande circulação sistêmica tem um órgão principal que ele é que ocasiona essa circulação, certo? Aí, quinta: qual o principal órgão de circulação pulmonar ou pequena circulação? Então, é evidente, né, qual é a resposta da quinta, né? Nem precisa mencionar muito. Sexta: como é chamada a pressão exercida na parede das artérias? Está falando agora há pouco, né? O tipo de pressão nas artérias, já tá dizendo a resposta, né? Sétima: como é chamado o aparelho que mede a pressão arterial? Né? Você coloca lá o nome dele, está bem evidente. 8. Quais são os 2 tipos de pressão arterial fora do normal? Eu expliquei quais são as 2, né? Os 2 tipos de problema de pressão arterial. 9. Como é chamada a pressão arterial abaixo do normal? Então a resposta da 8 são 2 palavras, e uma delas é a resposta 9 e a outra é a resposta 10, né? E a 10ª:
como é chamada a pressão arterial acima do normal. Na 9 é abaixo do normal e na 10 acima do normal. Então todas as perguntas estão muito fáceis, tá certo?